Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galerinha, vamos acompanhar aqui a repercussão aqui na mídia sobre essa vitória do Flamengo para cima do Bahia. Flamengo 1, Bahia 0. Mais uma partida que o Flamengo não foi tão bem, mas os 3 pontos foram muito importantes para a classificação ali do campeonato. Algumas observações, tipo, Thiago Maia errou demais no jogo. Everton Ribeiro, um dos melhores jogadores em campo. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal do ESPN Brasil tem a falar. Link abaixo na descrição como crédito. Mais uma vez eu te peço, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos. Deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Os problemas vividos, mas foi um jogo legal, dinâmico. E é isso que a gente gosta de ver. Dinamismo no futebol, boas jogadas. O Bahia não se entregou depois que tomou o gol. Pelo contrário, teve até a chance de empatar. E nem depois da expulsão, né, Pascoal? O Bahia seguiu ainda tentando o que era possível no jogo. Porque aí tirou o centroavante e botou um outro zagueiro, né? Aí mudou um pouco a configuração do time, mas mesmo assim o Bahia se esforçou para pelo menos empatar o jogo. Para mim o jogo foi muito legal, bem dinâmico, bem do jeito que o torcedor gosta. Bom, agora estamos vendo os rostinhos, então, dos nossos comentaristas. Capita, queria te ouvir também sobre a partida. Eu acho que nesse momento do Flamengo, claro que a gente faz essa avaliação da performance, mas os 3 pontos também, depois de tudo que aconteceu, depois da semana, são importantíssimos, né? Os mais importantes, né, Mari, para esse momento do Flamengo. Boa noite a você, ao Zé, Pascoalzinho, boa noite a todos. Importante esse resgate, né? O Flamengo que entrou em campo vaiado pelo torcedor, né? Cobrado, algumas palavras de ordem ali, de pressão em cima do momento do Flamengo. Então, importantíssimo seria esses 3 pontos. Então, assim, o Flamengo dominou o jogo, teve mais posse de bola, enfim, mereceu a vitória. Se a gente olhar para um jogo como um todo, 90 minutos, o Flamengo mereceu o resultado. E chama um pouco a atenção isso, né? Não é uma nova formação, mas um jeito diferente do Flamengo jogar, com o Everton Ribeiro armando a jogada um pouco mais pelo lado direito, se movimentou também em alguns momentos, mas mais fazendo essa função e dando a beirada do campo para o Wesley. O Gerson, né, partindo do meio para a esquerda e o Bruno Henrique um pouquinho mais centralizado ao lado do Pedro. Então a gente vê o Bruno Henrique em muitos momentos cabeceando bola na área, disputando bola com os zagueiros. Ele não foi tão acionado hoje com relação às jogadas de velocidade que a gente está acostumado a ver, mas foi um jogador importante para essa função também de aproximação, de mais um jogador dentro da área. Então assim, acho que o torcedor do Flamengo não vou dizer que se acalma 100%, porque o ano é terrível para o Flamengo com relação a tudo, né? A administração, a planejamento, a gestão de grupo, mas vem uma vitória importante que acalma um pouco o dia a dia na Gávea. O que me chamou a atenção também foi o Pulgar, né? Que não fez um ótimo jogo, mas foi o responsável pelas bolas paradas, né? Então, assim, é um primeiro volante, segundo homem de meio de campo, que teve 2 cobranças de faltas, 2 bolas na trave. Então, assim, é algo que me chamou um pouquinho a atenção pela qualidade que o Flamengo tem de outros jogadores, mas ele também chamando essa responsabilidade. E com relação ao Bahia é isso, é um time que se preocupou em marcar o Flamengo, tentou usar o contra-ataque, a sua força, mas aí perde um jogador e, enfim, aí acaba se enfraquecendo um pouco com a questão de saídas em velocidade também, e acho que tem muito assunto para a Renata, né? Acho que a arbitragem hoje ela pode ter acertado em tudo, mas são lances que chamaram a atenção de todos. A Renata Ruel, ela tá aqui desde cedo, aqui na ESPN, aproveitando hoje tava ela, o Mickey, a Mini e o grupo de pagode. O dia da família. Hoje foi o dia da família aqui. A Renata, ela amanheceu e abrindo aqui a ESPN. E que dia lindo na ESPN, né, Mário? Porque muitas crianças, né, as famílias aqui, legal. Que dia bacana. Ô Zé, primeiramente, boa noite para você. A gente só se encontra via telão ali no Sport Center. Sport Center, só na transição. No F90. Você gostou do jogo? Dá para fazer alguma avaliação do que a gente viu do Flamengo? Não é nada muito definitivo, né, Zé? Boa noite, Mari. Prazer, né? A gente sempre na transição. Então, na transição, boa noite, Mário. Boa noite, Fábio, Capita, Pascoal, a todos que estão nos assistindo. Eu gostei porque eu vi um Flamengo simples, né? Sem invenção, sem nada. O Everton Ribeiro na posição dele, jogando demais. O Gerson também tentando voltar a jogar futebol. O Bruno Henrique mais solto, né? Um time mais organizado. É lógico que tem muitas marcas do passado, né? Vitor, Sampaoli, então não é de um dia para o outro que agora o Flamengo vai começar a jogar aquele futebol que a gente esperava. Mas pelo menos você já começa a entender, na posição o Everton, aí você fala assim, como é que o Sampaoli deixa o Everton no banco? Sim. Não entra na minha cabeça. Um dos principais mas sem o Arrascaeta, né? Sem Arrascaeta, quer dizer, o cara que vai pensar o jogo, que vai acalmar um pouco, porque o Flamengo sempre foi, nesses últimos anos, um time marcado pela técnica. Nunca foi um time de força. Força com o Jorge Jesus, mas era assim, era 15, 20 minutos de pressão, marcava um gol, depois se armava e saía a velocidade, o Gabigol com outros jogadores, né?
eu gostei nesse sentido, que a gente começa a ter, pelo menos assim, será que agora esse Flamengo vai embalar? É que você vê que as peças que estão lá, elas têm capacidade, não é que está tudo lógico, perdido ali, né, Zé? Lógico. E são movimentos que eles já estão acostumados a fazer, né? O Everton entra, passa o Wesley, era o que ele fazia quando tinha o Rodinei um pouquinho diferente na época do Dorival, que ele saía do meio para fora, né, para fazer a marcação, mas você tinha esse corredor, né, em compensação você tinha do outro lado jogadores que seguravam um pouquinho mais, que era o Felipe. Então, assim, você começa a ver você planeja ou projeta talvez um Flamengo um pouco mais próximo daquilo que acho que todos nós idealizamos, né? Em relação ao Bahia, é aquela história, vamos jogar, vamos tentar segurar primeiro, aí começa a gostar um pouco do jogo, sai um pouquinho, aí tem a expulsão e aí fica um pouco mais limitado para fazer determinadas coisas. Mas mesmo assim incomodou um pouquinho, mas é bom, pelo menos a gente começa a entender que o que nós estávamos falando pode ser corrigido, né? Uhum. Aí depende muito dos jogadores, vai depender dos jogadores, né? Eu não acredito que essa diretoria vai fazer alguma coisa. E a gente fica na expectativa, parece que agora o Mário vai trabalhar já na próxima partida ainda, né? Esperando... A falta de definição de um nome de um treinador é que causa muita apreensão para Pascoal, o torcedor. mas essa altura do campeonato, Pascoal, como é que... Quem o Dorival, vai se meter nessa, né? Porque o Dorival, o ano passado, assumiu quando? Assumiu mais cedo. Não, o Dorival assumiu bem cedo. Assumiu em abril, não foi? Abril, né? Abril. Ele pega já com a temporada, Sim, mas... no meio, né? Agora, quem vai assumir? Faltando praticamente 2 meses, vai? Mas aí é aquele negócio, se você... é tudo uma questão de falta de planejamento mesmo, né? Quando o planejamento não é bem feito, a cobrança vem com o passar do tempo. As coisas vão se complicando. Aí veio o Vitor Pereira. Jesus, Vitor Pereira. Vocês esperavam o quê? O que a gente podia esperar? Nada. E o que aconteceu? Nada. Sampaoli, aí se criou uma expectativa. Porque o Sampaoli é um treinador que tinha, pelo menos, a expectativa de que ele pudesse reproduzir no Flamengo um bom momento que ele viveu. Talvez na seleção do Chile, né, que até no Atlético e no Santos ele fez um trabalho interessante. Ou no Santos. Mas no Santos, o time do Santos era muito mais reativo, porque a proposta do Flamengo tinha que ser diferente pelos jogadores que tem, porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Uhum. É inegável que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Não é só o mais caro. Aliás, o Flamengo vai para a 7ª partida consecutiva que ganha do Bahia, né? Tem história também nisso aí. O Flamengo, hoje o jogo foi legal, foi bem movimentado e tal. Eu aposto que vai ter gente no Bahia que vai reclamar da arbitragem, que isso faz parte da natureza dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores brasileiros. Eles vão protestar contra a arbitragem. Mas o Flamengo eu digo sempre que o Flamengo tem memória do que já teve de bom. Qual é a memória que os caras lembram? Aquele time de 19. Boa parte desse time estava lá. E quem não estava, conhece como é que jogava. E aí as coisas começam a funcionar, as coisas começam a engrenar, as coisas começam a encaixar, cada coisa no seu lugar. O Everton Ribeiro, o Gerson, aí você traz para cá um pouquinho mais para dentro o Bruno Henrique, para não ficar tão exposto à lateral, para abrir o corredor para Ayrton Lucas, que é o melhor dele, essa ultrapassagem pelo lado do campo. E essa memória deles, ela acaba sendo recobrada e ela acaba sendo executada dentro de campo. Foi o que se viu hoje contra o Bahia. O Zé falou, sem inventar muita coisa. É cada um na sua posição. Não tem muito mistério. O Gabigol ficou no banco, entrou já na parte final do jogo. Cada um dentro vendo aqui. Eu não acho que o Pedro tenha feito uma boa partida. Para jogar nesse sistema de jogo, o Pedro tem que ser mais centroavante do que fora da área. Porque tem muita gente para abastecer vindo de trás. Então ele tem que ser mais dentro da área. Então tem que ter um pouquinho mais de profundidade. Então a gente vê que tem de onde tirar no time do Flamengo. Sim. Tem de onde tirar. Um trabalho minimamente bem pensado, ele traduz um futebol que os caras sabem jogar. Então a gente vê bons momentos, você falou do Pulgar. O Pulgar não foi brilhante porque não tinha nem a quem marcar, porque era só contra-ataque, ele ficava posicionado na frente da zaga. Mas ele bateu uma falta no travessão e a outra que triscou a trave, ele ia sair para comemorar. Daquela do segundo tempo, que ele trisca a trave, ele ia sair para comemorar. Enfim, a gente sabe que tem de onde tirar o time do Flamengo e o plano de ação da direção do Flamengo foi um plano muito ruim. Catastrófico, né? Sim.
Pode ter contemplado os valores financeiros, os objetivos alcançados nos aspectos financeiros? Acredito que sim, mas no aspecto desportivo não pode o Flamengo disputar 8 títulos e sequer ganhar a Taça Rio. Não dá para o Flamengo. Ninguém no início da temporada falaria algo do tipo, né? E eu acho que, o Capita, falando aqui um termo mais de academia, memória muscular. Eu acho que o torcedor, ele fica nessa expectativa, porque ele, quando vai chegar nessa fase da temporada, ele olha pro time e fala assim, cara, a gente já trocou de técnico 1 bilhão de vezes, não tá funcionando. A diretoria, eles já desistiram, já perderam a fé, hoje o Landinho e o Marcos Braz foram xingados mais uma vez pela torcida. O time começa a virar alvo também, time sem vergonha. Sim. Gabigol mais uma vez no banco, a cobrança em cima de Everton Ribeiro, de Gerson. E quando tem uma atuação minimamente positiva, eu gostei, tô com o Pascoal, gostei muito da atuação do Everton Ribeiro. Talvez desperta no torcedor assim, tem uma memória muscular. Sim. Alguma coisa, se você trabalhar ali, talvez não esteja tudo acabado, não é uma varrida que a gente precisa fazer. Mário, eu acho assim, que tem 2 modificações que o Flamengo foi obrigado a fazer, né? Uma com relação ao treinador e teve essa mudança, isso acalmou um pouco mais a torcida. Eu acho assim, o Flamengo teve alguns protestos na arquibancada, mas na minha visão e conhecendo um pouco o que é Flamengo, se o São Paulo estivesse no banco nesse jogo, as coisas ficariam muito piores. Então assim, já que aconteceu essa mudança, eu acho que é importante essa transição, esse trabalho com o Mário Jorge, que é um cara da casa, os jogadores têm um respeito, mas também tem aquele peso de ser um cara formado ali, de estar no dia a dia, de ter um movimento mais leve no dia a dia. Eu acho que dá tempo para a diretoria pensar em um nome, aí fazer um melhor planejamento para o ano que vem, e eu acho que ele consegue, dentro de 2, 3, 4 jogos, extrair um pouco mais do que o São Paulo estava conseguindo extrair desses jogadores. Então eu acho que essa mudança, ela aconteceu e tinha que acontecer, e pode ter um fator positivo com relação a isso. E eu acho que o Gabigol, eu defendi o Gabigol na final da Copa do Brasil, em campo. Eu acho que histórico dele de decisão, um cara de personalidade, o Pedro é um pouco mais passivo, enfim, eu acho que o Gabigol faria bem. Ele entrou muito mal na decisão, mas talvez iniciando o jogo ia mobilizá-lo, ia trazer um pouco mais de vontade para ele naquele momento. Mas hoje, eu acho que também é um peso que foi tirado, que surtiu efeito para o Flamengo. Eu acho que o Gabigol em campo hoje, a arquibancada também poderia ter um peso maior se ele não começasse tão bem. Coloca um alvo dentro de campo. É isso, exatamente isso. Coloca um alvo em campo, e eu acho que até o Gabigol entende isso, porque ele estava muito leve no banco. Eu acho que é importante ele entender que melhor esse movimento acontecer, você tira o peso do São Paulo e tira um pouco essa pressão do, talvez, o maior protagonista do Flamengo, e também isso acontece do lado positivo e do lado negativo, seria um alvo da torcida, talvez de ira, num primeiro tempo que o Flamengo, por exemplo, acaba não fazendo gol. Então, assim, são movimentos que o Flamengo foi obrigado a fazer, que o planejamento foi feito de uma forma totalmente errada, mas que no jogo de hoje surtiram um pouco de efeito. Eu senti os jogadores um pouco mais leves, o torcedor com um pouco mais de paciência, então teve uma cobrança antes da bola rolar, mas a gente não viu dentro do jogo do primeiro tempo vaias que a gente estava acostumado a ver, pressão em cima de alguns jogadores. Então eu acho que tudo isso dá tempo para a diretoria, e o torcedor flamenguista torce muito para isso, para que faça agora a escolha certa, que realmente olhe para um treinador que entenda se é o momento realmente de mudar algumas peças, se é um treinador que vai ter que entender esse grupo, e que é um grupo que tem qualidade também, a gente olhando para a questão técnica, tática, porque esses caras entregaram demais. Então, assim, pode ser um respiro para o Flamengo, e nada melhor do que conseguir um resultado positivo, uma vitória, que ainda mantém essa chama acesa do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. O que eu ia falar é justamente sobre a diretoria, né? Diga, Zé. Porque nós estamos o quê? Finalzinho de setembro. Vai começar outubro, novembro, acabou o jogo. Acabou, dezembro, amanhã, inclusive. Início de dezembro. Acabou. Amanhã, inclusive, começa... Sim, começa o mês que vem, né? Diria um amigo meu, né, Pascoal? Começa o mês que vem. Amanhã começa o mês que vem. Amanhã já é outro mês. É isso aí, José. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos fazer você como dirigente, o Pascoal já foi dirigente, o Fábio, nós temos um pouco de experiência em relação a isso. Sim. Você precisa olha as coisas que o Flamengo tem que fazer a diretoria. Definir treinador, que é o mais importante. Por quê? Porque ele vai definir as características dos jogadores que ele vai precisar. E dos que ele também não quer. Sim. Aí você vê, renovações de contrato. Everton Ribeiro me parece que não renovou. O Bruno Henrique me parece também que não renovou. O Davi Luiz, me parece que a cláusula teve a automática, mas me parece que também que não deve ficar porque não agradou nesses últimos anos, embora
tem um currículo, mas não agradou, né? A gente está percebendo pelo menos o que as pessoas falam. Você vê quanta coisa. Felipe Luiz me parece que já falou que vai ser treinador, vai parar realmente, né? Mas aí tudo bem, porque o Felipe nesse último ano não foi muito aproveitado, foram jogos. Fala, nação, e vamos de acompanhar aí a repercussão da vitória do Flamengo em cima da equipe do Bahia. Gostou da equipe do Flamengo? Você achou que o Flamengo jogou um pouco melhor sem Jorge Sampaoli do lado do campo ali? Olha, na minha humilde opinião, eu acho que o Flamengo jogou um pouco melhor, um pouco mais solto. Por exemplo, Ayrton Lucas jogou muito à vontade, tendo mais liberdade de ir ao ataque, de fazer a ultrapassagem ali. Gostei muito da partida de Ayrton Lucas. Agora, alguns jogadores ainda ficaram devendo, tipo Gerson ficou devendo. Thiago Maia, o que é que está acontecendo com o Thiago Maia? Meu Deus do céu. Everton Ribeiro jogou muita bola, foi muito bem no jogo. O Bruno Henrique dispensa comentário, né? Um jogador que sempre se entrega nos jogos do Flamengo. Pode até jogar mal, mas a vontade de Bruno Henrique não falta. Galerinha, deixe sua curtida antes de você sair, coloque seu comentário. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.